Aleluia. Boa noite. Hã? Quem é que está dormindo aqui diz aleluia? Isso eu já reparei. Já vi que há muitos irmãos aqui dormindo. Então, eu vou fazer uma coisa que é assim, eu nunca prego para dormir oncos. Então levanta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Amém? Eu estou na liberdade de Deus, mesmo na liberdade do Espírito, para trazer um recado de Deus às nossas vidas. Eu queria que o grupo de louvor, eles são fujões, logo que termina a parte deles eles fogem. Então voltem novamente, ressuscitem onde quer que vocês estejam. Porque eu gosto muito do louvor. Porque o louvor é onde Deus mora, é o endereço de Deus. Salmo 22:3 diz: Tu és o santo, o entronizado, o que habitas entre os louvores de Israel. Eu quero cantar só uma música que nós cantamos de manhã e que eu gosto muito, que diz: Eu quero é Deus. Eu gosto muito dessa música. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estávamos louvando aqui nesta noite, eu lembrei-me de uma coisa. Há 3 anos atrás eu estive no deserto do Saara. E o ano passado estive lá novamente. Não fui fazer nenhuma romaria que nem fazem a Jerusalém, não. Lá no deserto não tem nada. Nós estávamos num voo vindo de Angola para Portugal, num voo particular, no avião da igreja. E nós tivemos que parar no deserto do Saara para reabastecer. E já voávamos umas 3 horas sobre o deserto e não víamos nada, areia para todo lado. Um calor insuportável. Eu vinha no cockpit junto com o piloto e o sol era abrasador. E depois de umas 3 horas que nós estávamos sobrevoando o deserto, o piloto me disse assim: olha ali para o lado direito que nós vamos pousar ali. Eu disse: aonde? Só tem areia, não vejo nada. Não, tem ali uma pista. Olha ali que você já vai ver. E eu não via nada. E ele fez as manobras e de repente ele embica, aí eu consegui ver a pista. Nós pousamos e de repente, do nada, aparece uma cidade, no meio do deserto. Não havia nada. De repente aparece uma cidade, uma povoação com pessoas, e moravam ali milhares de pessoas, no meio do deserto. E nós saímos do avião, quando abriu a porta, o avião tem ar-condicionado, claro, né? Quando abriu a porta, entrou um bafo quente tão grande dentro do avião. A temperatura do avião era em torno dos 21 graus. A temperatura externa, em torno dos 42 a 43 graus. Era um calor abrasador. E nós entramos num prédio do aeroporto, que havia ali, um aeroporto muito bonito, assim, um aeroporto internacional, coisa muito chique. O banheiro era um buraco assim no chão. Coisa muito moderna, né, que usa muito na França hoje, um buraco no chão. E quando nós entramos naquele prédio, de repente, sem mais nem menos, começou a ficar fresco de novo. Quando nós estávamos louvando a Deus nessa noite, eu senti uma unção de Deus tão forte aqui nesse lugar. E eu me lembrei disso. O mundo aí fora é um grande deserto. Mas é mesmo. O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. E está ficando de mal a pior todos os dias. Todos os dias aparece uma coisa nova, ou para matar as pessoas, ou para levar os jovens à destruição, ou para destruir as famílias, e por aí afora. E nós temos um lugar no meio desse deserto todo, que é um lugar fresco, um lugar agradável, e esse lugar é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos aqui, algo maravilhoso acontece nas nossas vidas. Algo de bom acontece em nós. Nós somos transformados. Vem o poder de Deus e nos transforma. Vem o poder de Deus e nos limpa. Vem o poder de Deus e nos cura. Vem o poder de Deus e renova as nossas forças para mais uma semana, para mais um mês, para continuarmos nesta caminhada. A igreja é como um oásis no meio de um deserto. Num deserto só há destruição. No deserto não há vida. No deserto só há areia. E nós estamos num mundo onde só há destruição, onde não há vida. As pessoas estão se perdendo, estão se destruindo cada vez mais. Mas nós somos privilegiados.
Porque nós temos um Deus vivo que mora dentro de nós. Nós temos um Deus vivo que nos ama muito, e que nos deseja. Deus deseja ter comunhão com você todos os dias. Deus tem prazer em você, em cada um de nós. Nós não somos insignificantes. Nós temos importância para o nosso Deus. Diga, eu não sou um insignificante. Eu tenho importância para o meu Deus. E esta canção para mim é uma oração. É uma oração onde nós dizemos, eu quero Deus na minha vida. Não importa o que falem de mim. Quero lá saber o que é que o mundo fala. Quero lá saber que o mundo ri de mim. O que é certo é que eu descobri uma coisa. É que o mundo ri de nervoso. Porque eles sabem que nós estamos certos e eles estão errados. Eles sabem que nós estamos vivos e eles estão mortos. Eles sabem que o autor da vida está em nós e o autor da morte está neles. Então o que acontece quando eles olham para nós? Eles sentem aquilo que nós também sentíamos no passado, o desejo de vida. Nós queremos Deus na nossa vida. Posso ouvir um amém? O Deus que transforma, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara hoje, o Deus que transforma, o Deus que nos salva. Nós queremos esse Deus. Quantos de vocês querem de verdade ter todos os dias? Não é uma vez na vida, no passado, como muita gente diz, há 30 anos eu tive uma experiência viva com Deus. Não, todos os dias ter uma experiência com Deus. Quantos de vocês querem isso? Quantos de vocês querem ter um encontro marcante com Deus todos os dias? Como nós, quando amamos uma pessoa, não é? O nosso coração acelera quando a gente vai se encontrar. E parece que depois de casado acaba. Não acaba nada. Ainda acelera mais ainda. Acelera mais ainda. Por quê? Porque nós amamos. Nós amamos Deus. Nós amamos o nosso Deus. E o nosso coração acelera. Porque nós vamos ter um encontro com Ele. Não é só aqui na igreja. É na nossa casa. Todos os dias da nossa vida. Nós temos que ter um encontro com o nosso Deus vivo. Não fique lá de pé. Fique lá de pé. Só depois que você acordar de verdade é que eu vou pregar. Espanta o sono. Põe o sono para fora. Ninguém dormindo. Amém? Balança lá o seu irmão. Vai lá. Ele não morde. Balança o teu irmão. Ele não morde. Vai lá. Eu quero Deus. Alguns irmãos são tão espirituais. São tão espirituais que nem a boca abrem. São tão espirituais que a gente nem ouve a voz deles. Irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. Nós estamos fazendo uma declaração. Uma declaração do nosso amor a Deus. Quando nós dizemos eu quero a Deus, quando nós dizemos eu quero a presença de Deus na minha vida, quer dizer que nós estamos dispostos a trocar tudo, a deixar tudo por amor a Jesus. Quando nós declaramos isso, e devemos declarar com toda a força, Deus sente prazer em nós. Porque Ele vê, o meu povo me deseja, o meu povo me quer. E sabe o que acontece? Deus se derrama. Deus se derrama. Deus vem e se derrama aqui em nós. Ele traz a sua presença, Ele traz o seu poder e se derrama aqui nas nossas vidas. Declara isso com a sua boca, com alegria nesta noite. Declara com convicção. Não importa o que o mundo pense. Não importa o que o mundo pense. O que importa é que nós estamos no caminho certo. O que importa é que Deus nos ama. Deus nos ama e Ele tem algo para você aqui nesta noite. Diga com força, Deus, eu te quero nesta noite. Eu te quero, não só hoje, como todos os dias da minha vida. Olha lá, eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Força! Eu
lá. Mais uma vez que está fraquinho. Mais uma vez, mulher. Agora os homens. Fala, homem. Eu quero Deus. Mais uma vez. Eu quero Deus. Vamos juntos. Mais uma vez. Eu quero Deus. E o que mais? Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero Deus. Ninguém morreria assim. Ninguém morreria assim em meu lugar. Morreu uma morte terrível pra me salvar. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Aquele homem deve ser angolano. Você vê de Angola? Tem uma disposição de angolano que é brincadeira. Os angolanos são assim, é verdade. Quando tocam bateria com uma força que não é brincadeira. Ele deve ter algum antepassado angolano, cara. É mesmo uma grande bênção. Feche seus olhos agora. Se concentre em Jesus Cristo. Se concentre em Jesus. Ninguém morreria no seu lugar por amor a você. Eu queria que você pensasse numa coisa. Eu queria que você pensasse numa coisa no instante. Imagina uma pessoa que veio aflita para você e lhe pediu um dinheiro emprestado, dizendo a você que dentro de um mês pagava. E você tinha um dinheiro que você precisava muito, muito mesmo. Eram suas economias, você precisava muito daquele dinheiro. Mas por amor àquela pessoa, você emprestou o dinheiro. Porque dentro de um mês ela prometeu que pagava e você emprestou. Passou um mês e aquela pessoa não te pagou. Passou 6 meses e ela não te pagou. Passa um ano, vem aquela pessoa aflita, dizendo a você, olha, eu estou numa enrascada muito grande. E a única forma de eu sair dessa enrascada é você dando o seu filho. É você dando o seu filho para me ajudar. Então eu posso sair dessa enrascada. Eu faço uma pergunta a você. Qual de nós teríamos coragem de dar o nosso filho para pagar a dívida dessa pessoa? Qual de nós teríamos coragem de fazer isso? Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Levante a sua mão. Nós não teríamos. Mas a mesma coisa nós fizemos com Deus. Deus nos criou, Deus nos amou, Deus nos deu tudo. E o que o homem fez? Virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus. E o homem se meteu numa enrascada muito grande. Mas por causa do grande amor de Deus, Deus viu que a única maneira de nos salvar foi dar o seu Filho. Jesus Cristo veio. E a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus entre ele vencedor. Mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ele anulou-se a si mesmo, por amor a mim e a você. Ninguém teria coragem de dar o seu filho. Deus teve coragem de dar o seu filho Jesus Cristo por amor a nós. Jesus se entregou de livre e espontânea vontade e morreu naquela cruz. Eu queria que você pensasse nisso um pouquinho. Cruz não é um lugar de bênção, cruz é um lugar de maldição, é um lugar de sofrimento. E Jesus sofreu no meu lugar e no seu lugar. Jesus sofreu todas as nossas amarguras. Jesus sofreu todas as nossas maldições. Jesus sofreu todas as nossas dores. Ele, em tudo, foi o nosso substituto. Eu queria que você cantasse pensando nisso, imaginando Jesus, o grande amor que Jesus tem por você.
Feche os seus olhos, não olhe para mim. Imagine mesmo o grande amor de Jesus pela sua vida. Ninguém morreria no seu lugar. Ninguém sofreria no seu lugar. Mas Jesus fez isso. Jesus morreu. Jesus sofreu no seu lugar por amor a você. Erga suas mãos para os céus em gratidão a Jesus. E cante isto. Ninguém morreria em meu lugar. Pense nisso. Pense nisso. A me salvar. Mais uma vez, cante e pense nisso. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Diga uma palavra de agradecimento ao Senhor agora. Diga: eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Eu te agradeço porque tu me redimiste, Senhor. Eu te agradeço pelo teu poder redentor. Tu me deste nova vida, Senhor. Tu me salvaste, tu me transformaste. Tu me chamaste das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Tu me tiraste do lixo. Tu me tiraste da lama e me colocou os pés sobre a rocha. Tu firmaste os meus passos. Tu firmaste os meus pés. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E hoje nós vivemos em Terra Santa. Nós vivemos num lugar onde Deus está, na presença de Deus. Nós podemos entrar diante dEle. Diante dEle a qualquer hora, a qualquer minuto. Hoje não há mais separação, não há véu que nos separe. O véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora. E é onde você está agora, na presença de Deus. Não peça nada, louve ao Senhor, agradeça, seja grato ao Senhor pela sua redenção, pela sua salvação, pela sua transformação. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Baixe a sua cabeça, continue com os seus olhos fechados. O Espírito de Deus está se manifestando aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está curando pessoas aqui agora. O Espírito de Deus está libertando pessoas aqui nesta noite. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está curando senhoras aqui, pelo menos 2 senhoras que têm um caroço no peito, caroço no seio. Você achou há poucos dias atrás, fazendo um exame, você achou um caroço. O Espírito de Deus tocou em você nesta noite e te curou. E te curou. Quando você chegar em casa, for fazer o exame, for procurar esse caroço, ele já não vai mais existir, porque o poder curador de Deus entrou em você. Aleluia. O poder curador de Deus entrou em você. Há pelo menos aqui um homem ou 2 homens estão sendo libertos do vício de fumar e de beber. Você é o templo do Deus vivo e não foi chamado para se contaminar com as coisas deste mundo. O Espírito de Deus está a curar aqui nesta noite. Está a curar, está a libertar aqui pessoas nesta noite. Muitos vão se dar conta durante esta semana. E quando você se der conta, venha correndo falar com o seu pastor e dizer: o poder de Deus entrou na minha vida e me curou. Aleluia. Oh, grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Há um homem aqui que nesta noite está a ser curado de AIDS. Eu não quero embaraçar ninguém, você não precisa se levantar aqui. Mas você vai fazer o exame essa semana e o resultado vai dar negativo. O Espírito curador de Deus entrou em você e te sarou. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Está aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus.
Espírito de Deus está restaurando famílias. Está restaurando famílias aqui nesta noite. Aqui duas pessoas que precisam liberar o perdão nesta noite. Tem uma amargura tão grande, alguém lhe fez mal e você está com uma raiva tremenda. Sabe o que vai acontecer? Esta raiva vai trazer maldição para a sua vida. Libera o seu perdão agora mesmo. Agora mesmo diz: Senhor, eu perdoo esta pessoa. Não importa o mal que ela me tenha feito, eu perdoo ela agora mesmo. Agora mesmo. E eu abençoo a vida dela. E ore por ela agora, decretando as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Não guarde rancor, não guarde nada em sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças nós te damos, ó Deus, pela tua presença aqui no nosso meio. Graças te damos, Senhor, porque nós sabemos que quando tu falas, tu cumpres a tua palavra, Senhor. Graças te damos porque tu estás a curar, está curando pessoas aqui nesta noite. Está libertando pessoas aqui, Senhor. Teu poder está aqui nesta casa, Senhor. A tua glória está sendo derramada aqui nesse lugar. E nós te damos graças por isso, Senhor. E agora que eu vou falar a tua palavra, sabe falar com os oráculos de Deus, Senhor. Que as pessoas agora estejam com as suas mentes libertas para ouvir e entender a tua palavra. Em nome de Jesus. E nós te damos, Senhor, toda a glória e toda a honra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar convosco e não é muito longa, não. Tem a ver com aquilo que eu falei de manhã. De manhã eu falei acerca de servir a Deus. Todos nós temos uma chamada de Deus. Todos nós temos uma chamada. E a chamada que Deus nos deu é de nós irmos por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, é o que diz a palavra de Deus. E para que nós possamos cumprir esta chamada, Deus nos deu duas coisas. Quem é que estava aqui de manhã? Quem é que se lembra? O que é que Deus nos deu? Deu o quê? Só? Parou aí? Não. Para que é que Deus nos deu poder e autoridade? Para nós fazermos três coisas. Quais são as três coisas que Ele nos mandou fazer? Vamos orar ali para aquela mulher. Amém? Diz assim comigo: Satanás. Diz comigo, vamos lá, declara a palavra de Deus. Satanás, eu te ordeno, sai desta mulher agora. Nós ordenamos libertação nesta vida, em nome de Jesus Cristo. Se liberta agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O diabo anda por aí chateando as pessoas, enganando as pessoas, pois quer destruir. Mas uma coisa é certa, ela está no lugar certo, porque aqui está a vida do nosso Deus. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, e ela a partir de agora tem vida no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então Deus nos deu duas coisas e nos mandou fazer três coisas. Nos deu poder e autoridade e nos mandou ir e pregar o Evangelho. Nos mandou curar os enfermos e mandou nos expulsar os demônios. Três coisas que Deus nos mandou fazer. Mas, irmãos, é nesta noite quero compartilhar consigo a continuidade disto, que é o que nós podemos fazer. Como é que nós podemos conquistar território para o Senhor Jesus Cristo? Como é que nós podemos conquistar território para o Senhor Jesus Cristo? Nós vimos aí fora, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão muitas vezes duras para o Evangelho. E como eu disse de manhã e vou repetir agora, aquilo que eu vou falar a vocês não é um estudo teórico, mas é muito prático, porque é por aquilo que eu tenho vivido, é por aquilo que nós temos feito e temos tido resultados. Nós temos que conquistar mais território, nós temos que ocupar espaço maior para o Senhor Jesus Cristo.
E o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer para ocupar esse território, para ocupar esse espaço? Nós devemos fazer pelo menos duas coisas importantíssimas. Primeiro de tudo, interceder, orar com toda a força, guerrear. Segundo, fazer evangelização, evangelizar, proclamar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa hora tremendamente importante. Nós estamos hoje vivendo numa hora que é hora de nós ganharmos novos territórios para Jesus Cristo. É hora de nós construirmos mais igrejas, de nós abrirmos mais igrejas. É hora de nós ganharmos mais território para o Senhor Jesus Cristo. Como? Estando no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. É hora de nós colocarmos a nossa vontade de lado e colocarmos a vontade de Deus em primazia na nossa vida. É hora de nós fazermos Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acreditar que todas as outras coisas serão acrescentadas. É hora hoje de nós estarmos fazendo aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Intercessão, ela faz funcionar todas as coisas. Se nós queremos ter êxito na nossa vida, se nós queremos ter sucesso na nossa vida, se nós queremos que os nossos parentes, que os nossos familiares sejam salvos, que os nossos amigos sejam salvos, meus irmãos, não é fazer uma guerrinha de brincadeiras que nós vamos conseguir. Nós temos que interceder, nós temos que orar com toda a força. Abra sua Bíblia no instante em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja o que diz 2 Crônicas 7,14, eu vou ler novamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós nos voltarmos para Deus, se nós orarmos, se nós pedirmos a Deus, o que vai acontecer? Deus vai responder às nossas orações. Deus vai nos atender, porque é uma promessa de Deus que aqui está. Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus, sai da vida desta mulher agora. Em nome de Jesus Cristo. Toda perturbação, todo pacto satânico, eu quebro agora o teu poder na vida desta mulher em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Sai da vida dela agora mesmo. E não permaneça mais aí, libertando-a em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Intercessão faz funcionar todas as coisas. Mas o que é intercessão? Intercessão é você fazer guerra aberta contra Satanás. Intercessão é você fazer guerra aberta contra Satanás. Você quer levar alguém para orar? Vocês estão falando com ela ali, ela não está. Diga comigo, interceder. Olhe para mim, irmãos. Quero dizer uma coisa a vocês, irmãos. Ouça o que diz agora a palavra de Deus e não atente para aquilo. Porque o diabo já está derrotado e vencido no nome de Jesus. Não vale a pena. As portas do inferno não prevalecem contra a investida da igreja de Cristo. Amém? Interceder é você fazer guerra aberta contra Satanás. É você declarar guerra contra Satanás. Usando a palavra de Deus contra Satanás. Usando as armas que Deus colocou à nossa disposição. Abra sua Bíblia no instante em Efésios 6:10. Efésios 6:10. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Efésios 6:10. Diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais.
Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer quem é o nosso verdadeiro inimigo. Nosso verdadeiro inimigo chama-se o diabo, chama-se Satanás. E a palavra de Deus diz que a nossa guerra é contra os principados, contra as potestades, contra esses demônios que andam imperando por aí. A nossa guerra não é contra os nossos irmãos, não é contra os irmãos de outras igrejas, de outras denominações. A nossa guerra é contra Satanás. É contra ele que nós devemos guerrear. E como é que nós devemos guerrear contra Satanás? De qualquer maneira? Não, meus irmãos. Nós devemos guerrear equipados com a armadura. Com a armadura que Deus colocou à nossa disposição. Meus irmãos, nós devemos declarar falência às fábricas do inimigo. Sabe o que são as fábricas do inimigo? A bruxaria que anda por aí, o espiritismo que anda por aí, essas casas abertas, o hinduísmo, os muçulmanos e por aí afora, que andam a enganar as pessoas, que andam a seduzir as pessoas. E o que fazem com isso? Acabam por encher essas pessoas com demônios, e a vida delas, em vez de melhorarem, acaba por serem mais destruídas. São essas fábricas que declaram muitas vezes falência às pessoas. A gente vê muitas empresas fechar. Não tem nada a ver com a crise, meus irmãos, tem a ver com os demônios. Os demônios que andam por aí matando, roubando e destruindo. Vemos casamentos e mais casamentos sendo destruídos. Por quê? Porque os demônios andam por aí destruindo os casamentos. A palavra de Deus diz que ele anda por aí buscando a quem possa tragar. E nós, como povo de Deus, nós não podemos ficar parados. Nós somos a igreja do Deus vivo. E o que é que nós devemos fazer? Lançar bombas sobre essas fábricas e destruir. Quando nós vemos, por exemplo, uma guerra pela televisão, hoje em dia é muito comum ver uma guerra pela televisão, o que é que eles fazem? Os soldados vão lá fazer uma guerrinha infantil? Não, senhor, vão os aviões e lançam bombas nas fábricas e armamentos dos inimigos, para destruir o modo como eles têm de guerrear. Destroem os seus aviões, destroem os seus armamentos, e é isso que nós devemos fazer. Há muitas igrejas, irmãos, que acabam por virar clubes, acabam por virar museus. Por quê? Porque Deus não está lá. Deus manda fazer as coisas e eles não fazem. Então tem um prédio muito bonito, mas do que adianta? As pessoas não vão lá, mas nada acontece. Conta-se uma história que uma vez um homem tentou entrar numa igreja e não deixaram. Ele precisava muito entrar numa igreja e não deixaram. Então ele vem chorando, e quando chega na calçada encontra ali um homem sentado chorando também. E aquele homem que estava ali sentado levanta a sua cabeça e pergunta para ele: por que você está chorando? Não me deixaram entrar naquela igreja. E aquele homem que estava sentado e diz: olha, então junte-se ao clube, porque eu sou Jesus e a mim também não deixaram entrar. Se nem a mim deixa entrar, quanto mais a você. E é o que muitas vezes acontece. Não deixa Jesus entrar. Acabam por virar clubes. Se esquecem da palavra de Deus. Se esquecem do verdadeiro significado da palavra de Deus. Se esquecem que a palavra de Deus é aquilo que norteia a nossa vida, e nós não podemos andar de modo diferente. Posso ouvir um amém? Alguém já está dormindo? Não? Estão todos acordados? Então, meus irmãos, o que é que tem que acontecer? Nós devemos deixar de fazer uma guerra infantil. Nós devemos deixar de fazer uma guerra infantil e devemos fazer uma guerra a sério. Como? Destruindo as fábricas do diabo. Destruindo essas fábricas de maldições que lançam casamentos, maldições contra os casamentos, maldições contra os pastores, maldições contra os homens de Deus, contra os homens de negócios. Sabe o que já aconteceu, irmãos? Eu já vi bruxos que não se arrependeram morrer, literalmente morrer, investirem contra a igreja de Deus. E o que aconteceu? Morreram. E eu digo-vos uma coisa: se os bruxos não se arrependerem dos seus pecados, se essas pessoas que andam nos maus caminhos não se arrependerem, é exatamente isso que vai acontecer. Eles vão morrer, porque a obra de Deus não vai parar por causa deles. A obra de Deus vai continuar com toda a força. Nós vamos entender a nossa chamada, e já entendemos aquilo que nós estamos fazendo, e nós vamos conquistar cada vez mais território para o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Destruindo essas fábricas.
usando as armas que o Senhor nos deu. Efésios 6,13 diz que nós devemos tomar a armadura de Deus, cingindo os nossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, tendo o capacete da salvação e tendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa-me falar um pouquinho só sobre esse escudo da fé. O que é fé? Fé é uma força que atrai a você todas as bênçãos, todas as promessas de Deus para a sua vida. Fé é uma força que trabalha a seu favor, trazendo tudo aquilo que Deus prometeu do mundo celestial para o mundo material onde nós vivemos. Fé é uma força que trabalha a seu favor mesmo quando você está dormindo. É como um ímã que atrai o metal ferroso, pois a fé assim é, ela atrai as bênçãos de Deus para você. Mas é engraçado, porque o ímã tem dois lados. De um lado ele atrai, do outro ele repele, não é verdade? O ímã atrai as bênçãos de Deus para você, e o que é que faz? Repele a maldição, repele a maldade do diabo da sua vida. Isso é que é fé. Fé é uma força que trabalha a seu favor, trazendo saúde, trazendo aquilo que você precisa. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós atentamos para a palavra de Deus e damos ouvido à sua palavra, então o que é que vai acontecer? Nós somos abençoados por causa disso. O que é fé? Fé é você viver de uma determinada maneira. Que maneira é esta? A nossa maneira? A maneira do Brasil? Não, a maneira da palavra de Deus. Fé é um estilo de vida. O povo brasileiro tem um estilo de vida, o povo português tem um estilo de vida, o japonês tem um estilo de vida, o coreano tem um estilo de vida, mas esse estilo de vida não interessa para nós. Nós devemos viver ao estilo de vida de Deus, porque esse é o único estilo de vida que funciona, e o estilo de vida de Deus está descrito aqui na sua palavra. Aquilo que está escrito aqui nós devemos fazer, e então nós seremos abençoados. É o que diz em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz, se atentamente ouvires a minha voz, então todas essas bênçãos virão sobre ti. Se você ouve a voz de Deus, se você pratica a voz de Deus, então o que vai acontecer? Essa fé vai funcionar. Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é liberta por falar e por agir a palavra de Deus. Não há outra forma. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Qual é a nossa missão como filhos de Deus? Nossa missão é ir lá fora, buscar as pessoas que estão perdidas lá fora e transformá-las em novos convertidos. Mas não para aí, nós temos que transformá-las em discípulos de Jesus Cristo. O que é um discípulo? É um seguidor. Ele copia, procura copiar aquilo que o seu mestre é, aquilo que o seu mestre faz. Pois é assim que nós devemos fazer. Devemos ser discípulos de Jesus Cristo, copiar aquilo que o nosso mestre faz, copiar aquilo que o nosso mestre é, e devemos levar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Nossa missão é conquistar território para Jesus Cristo. O que é este território? Território é o coração das pessoas. Território é o coração das pessoas. São as pessoas que estão perdidas lá fora que nós temos que conquistar com o poder da palavra de Deus. E como é que nós fazemos isso, meus irmãos? Intercedendo, guerreando pelas vidas dela. Nós não podemos nos conter e dizer assim, a pessoa, ela é dura. Sabe, meus irmãos, as pessoas não têm um coração duro. Elas estão enganadas por Satanás. Uma vez, um homem de Deus foi chamado para socorrer uma família. Aquela família estava sendo praticamente destruída. O pai e a mãe eram cristãos, mas os filhos estavam indo cada um para o seu caminho. E ele ajudou aquela família, e a família voltou-se para o Senhor, mas uma filha não voltou. E aquela filha andava nos maus caminhos. Chegou até mesmo a ir para a prostituição. E claro, qual é a família que quer ver isso nos seus filhos? Mas a mãe não desistiu. Ela continuou a orar. Ela continuou a pedir ajuda ao homem de Deus. Eu amo a minha filha e eu quero ver a minha filha salva. E aquele homem de Deus perguntou: Deus, nós já fizemos tudo. Nós já fizemos tudo e esta moça ainda continua assim. E Deus
mostrou àquele homem de Deus o que é que se passava. Ele via aquela moça, nos ombros dela havia como se fosse um macaco, um grande gorila. E esse gorila fechava a visão daquela moça, punha o braço à frente, fechava a visão dela, tapava os ouvidos dela, de forma que ela não poderia ver nada e ela não poderia ouvir nada. Então, por mais que as pessoas pregassem para ela, o que aconteceu? Os ouvidos dela estavam tapados, ela não podia ouvir a verdade, ela não podia ver a verdade. E isso se passou anos. E quando aquele homem de Deus viu isso, ele entendeu que havia um demônio que tapava os ouvidos daquela moça, não deixava que ela ouvia a palavra de Deus. O que aconteceu? Aquele homem de Deus repreendeu aquele demônio. Demônio de cegueira espiritual, demônio de surdeza espiritual. Meus irmãos, não passou uma semana, e aquela moça de repente entrou na casa da família, pedindo perdão aos pais, porque de repente ela viu que ela estava no mau caminho. De repente ela entendeu que aquele caminho onde ela estava andando, ela ia parar ao inferno. Ela pediu perdão aos pais, pediu perdão a Deus, se reconciliou com Deus, e hoje sabe o que aconteceu? Ela é uma serva de Deus. Por que aquela moça demorou anos? Porque havia um demônio cegando aquela moça. Por que muitas vezes nós oramos anos por uma pessoa e ela não se converte? Porque de certeza que há demônios cegando aquela pessoa, há demônios tapando os ouvidos daquela pessoa. Então o que é que eu devo fazer? Me conformar? Não. Eu devo guerrear contra Satanás. Eu devo dar ordens a esses demônios que eles saiam da vida dessas pessoas. E o que é que você vai ver? Que dentro de muito pouco tempo aquela pessoa será liberta e ela vai vir ao conhecimento da verdade e ela será salva no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados para fazer a palavra de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 32:30 que 1 faz fugir 1000, 2 faz fugir 10.000. Diga comigo: 1 faz fugir 1000, 2 faz fugir 10.000. Você já pensou nisso? Veja que a matemática de Deus é tudo a grande. Se uma pessoa pode fazer fugir 1000 inimigos, 1000 demônios, 2 podem fazer fugir 10.000 demônios. Você imagina o poder e a autoridade que está aqui nesta igreja hoje à noite? Imagina o poder e a autoridade que está aqui, porque nós estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus Cristo. Quantos demônios nós não podemos fazer sair? Quantos demônios nós não podemos fazer sair? Quantas pessoas nós não podemos nos libertar quando nós estamos juntos? Você está vendo a importância da unidade da igreja? Já viu a importância de nós estarmos juntos, de nós gastarmos tempo juntos? Orando, intercedendo, guerreando contra Satanás, porque eu sozinho eu não tenho muita força, mas quando eu alio ao meu irmão, vem cá Silas, no instante, veja uma coisa, e vem cá aquele fortão ali, vou te mostrar uma coisa. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se pode romper. Tá com a mão, faz força, olha só, eu posso, sozinho, ele está fazendo força, eu posso ceder. Agora você fica aqui do meu lado. Agora Silas, faz força, você faz para o lado de lá. Está vendo só? Está vendo só? Eu sozinho não podia fazer nada, mas acontece que tendo alguém do meu lado, a coisa já mudou de figura. A coisa já mudou de figura. Está aqui o Silas a fazer, isso porque eu não quis bater o pé, não é? Mas pronto. Está aqui a fazer força, mas eu tenho aqui o meu irmão ao meu lado, e ele está junto comigo. Então ele pode fazer força à vontade, que esse daqui não me deixa ir com ele. Está vendo o perigo de você andar sozinho, irmãos? Mas quando nós andamos juntos, não há demônio que resista. Pode fazer fugir 1000, a gente ainda consegue. Mas quando nós estamos em comunhão, em unidade de espírito, não há demônio que nos resista. Não há nada, não há inferno que consiga resistir a nós, meus irmãos. Está vendo só? Estou a falar de conquistar território para Jesus Cristo. Conquistar território para Jesus. Você quer conquistar os seus parentes para Jesus? Você quer conquistar o seu chefe, os seus amigos? Meus irmãos, pare de fazer uma guerra infantil e comece a guerrear seriamente. Comece a guerrear seriamente. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos?
Hoje, ali o irmão líder do louvor disse que a glória desta casa será maior do que a primeira. E hoje de manhã Deus me disse isso, que a glória desta casa será maior do que a primeira. E eu estava a perguntar a Deus, como é que pode ser maior que a primeira? Eles estão aqui. É que Deus disse, acontece que eu vou acrescentar ao meu povo ainda mais, além daquilo que eles possam imaginar, além daquilo que eles podem pensar, além daquilo que eles podem crer. Aleluia! E ouça o que eu vou dizer. Ouça o que eu vou dizer, irmãos. E eu sinto aqui a presença de Deus. E não vai demorar muito, que a glória desta casa realmente será muito maior. Esses bancos não vão conter a avalanche de pessoas que virá a esta casa. E eu vou lhe dizer por quê. Eu vou lhe dizer por quê. Eu disse de manhã e repito agora e não tenho vergonha nenhuma. Eu tenho um amor muito grande pelos vossos pastores. E tenho um amor muito grande por esta igreja. Sabe por quê? Porque aqui não se compromete a palavra de Deus. Aqui não se compromete a palavra de Deus. A palavra de Deus continua firme e forte como sempre. E por isso mesmo, muitos virão louvar a Deus aqui nesta casa. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, é isso que vai acontecer. Um faz surgir 1000, 2 faz surgir 10.000, 3 faz surgir 100.000. Agora imagina esta multidão que está aqui. Quantos demônios não já saíram correndo daqui nesta noite e não vão sair desta semana no nome de Jesus Cristo? Por isso, meus irmãos, que eu acredito mesmo que nós somos a diferença e nós podemos fazer a diferença numa nação. Não importa o tamanho que somos, o que importa é que nós todos sejamos de acordo com a palavra de Deus, que nós andamos segundo a palavra de Deus, que nós andamos juntos, conforme nós vimos aqui agora. O diabo não vai ter poder sobre nós, ele não vai resistir, ele vai ter que ceder, ele vai ter que ceder às pessoas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como 2 Crônicas, como 1 Crônicas 20, onde Josafá estava lá preocupado, porque o exército inimigo veio cercar. Mas aconteceu que eles clamaram a Deus, eles pediram a direção de Deus. E Deus disse assim para eles, olha, nessa guerra vocês não vão ter que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do vosso Deus. Sabe o que é que aconteceu? Deus colocou emboscada nos inimigos e eles próprios acabaram por se ferir, eles próprios acabaram por se matar. E 4 dias o povo de Israel ficou saqueando os despojos, 4 dias o povo de Israel ficou recebendo as riquezas, 4 dias o povo de Israel ficou prevalecendo e louvando a Deus sobre os inimigos, porque eles foram desbaratados e foram derrotados. E é isso exatamente o que está acontecendo, meus irmãos. Eu vi há pouco tempo, muito pouco tempo atrás, os bruxos se levantaram contra nós, começaram a fazer altas bruxarias, e guerra séria, e guerra, e guerra, e guerra. Quando parecia que ia parar qualquer coisa, aumentava ainda mais. Mas nós acreditamos na palavra de Deus. 1 vai surgir 1000, 2 vai surgir 10.000, e nós acreditamos na palavra de Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? De repente, isso foi em São Tomé e Príncipe. Os bruxos começaram a se virar contra eles próprios, a se virar para eles próprios. No mesmo dia, 2 bruxos morreram. Sabe como? Mataram-se um ao outro. Mataram-se um ao outro. Estavam reunidos, depois o delegado nos disse, porque ele teve que fazer a investigação, ele achou coisas, objetos, com o meu nome, com o nome de São Tomé, com o nome do pastor da igreja lá em São Tomé, com o nome dos líderes da igreja, tudo ali na mesa deles. Sabe o que aconteceu? Eles estavam reunidos, fazendo trabalhos contra nós. De repente, houve lá qualquer coisa. Um começou a discutir com o outro. Pegaram na faca e os 2 se esfaquearam ao mesmo tempo. Os bruxos morreram. Destruíram-se um ao outro. Por quê? Não se arrependeram. Não se arrependeram, porque eles ouviram a palavra. Não se arrependeram. O que é certo é que nós continuamos vivos, fazendo a obra de Deus. E vamos continuar assim no nome de Jesus Cristo. Depois, o que é que nós temos que fazer mais? A partir do momento que nós fizemos guerra contra Satanás, que nós libertamos e temos a vitória, então sim, nós vamos evangelizar. Então sim, nós vamos por aí afora e vamos evangelizar. E o que é evangelizar? Evangelizar, meus irmãos, é você dar os avisos de Jesus Cristo. Quem estava de manhã aqui, ouviu-me falar acerca de Mateus 24 e 25. E era bom que você lesse na sua casa o capítulo inteiro de Mateus 24 e capítulo 25, onde Jesus Cristo dá os seus avisos a nós todos, às pessoas do mundo, que elas têm que se arrepender. Elas têm que se arrepender do seu pecado.
O mundo jaz no maligno. Toda a humanidade está perdida. E enquanto elas não receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, elas continuarão perdidas. E nós temos que dar este aviso. Dar o aviso que, apesar de elas estarem perdidas, que Deus as ama. É o que diz em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós também precisamos dar avisos àqueles que são de Deus. Nós precisamos dar aviso aos nossos irmãos. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que só será salvo aquele que perseverar até o fim. Aquele que permanecer firme até o final, este será salvo. Apocalipse 3:21 diz: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Quer dizer, meus irmãos, que não basta entregarmos a vida a Jesus e já está. Nós temos que vencer todos os dias e permanecermos firmes todos os dias. Ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer. Nós temos que dar avisos aos servos de Deus. Nós temos que dar avisos aos servos de Deus também. Porque muita gente pensa que quando chegou ao pastor, pronto, eu já posso fazer aquilo que quero, posso levar a minha vida do jeito que eu bem entendo. Não pode. Porque agora nós somos muito mais cobrados. Nós temos que ser um exemplo de vida para os demais. Nós temos que ser exemplo de vida para os demais. Nós não podemos ser iguais aos outros. Não podemos ser, porque a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Mas temos que ser irrepreensíveis. Temos que ser irrepreensíveis. Porque o mundo olha para nós. Eles olham para nós e olham com raiva. E ficam procurando falhas. E se eles encontram essas falhas, eles vão lá para fora e fazem muita confusão. Por isso é que a Bíblia diz: nós temos que ser irrepreensíveis. Os servos de Deus não podem andar de qualquer maneira. Se há padrão para os servos de Deus, esse padrão ainda é mais reforçado. É mais sério ainda para os homens e mulheres de Deus. Há um padrão, há uma conduta, e nós temos que seguir essa conduta. Marcos 16:15 diz para todos nós que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho até toda criatura. Meus irmãos, se as pessoas não vêm à igreja, nós devemos ir lá fora buscá-las. Nós devemos ir lá fora. Isso não é trabalho do pastor. O trabalho do pastor é abrir oportunidades para vocês servirem a Deus. Nós vamos também. O vosso pastor vai, ele não perde tempo, ele não fica à espera. Ele vai. A esposa dele vai. Muitas vezes sai de manhã, volta à noite. Por quê? Porque ele vai atrás das pessoas. Vai ajudar as pessoas. Mas esse trabalho não é dele somente, meus irmãos. Esse trabalho é de todos nós. Nós devemos ir aonde as pessoas estão. A Bíblia diz, em Mateus 9:35, Jesus olhava para a seara. E a seara estava branca. Como está hoje? Hoje as pessoas imploram para que a gente fale de Jesus para elas. A seara está branca e poucos são os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores para trabalhar nessa seara, para colher aquilo que aí está. As pessoas andam clamando, as pessoas andam pedindo ajuda. E o que é que nós devemos fazer? Não negar. Nós não podemos nos envergonhar do nome de Jesus Cristo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. A seara está branca, poucos são os ceifeiros. Jesus pregava, Jesus curava, Jesus fazia tantas coisas, mas ele viu que não era suficiente. O que é que Jesus fez? Como ele viu que não era suficiente, ele foi embora. Ele foi para os céus. Mas acontece que depois ele mandou outro Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, foi derramado sobre todos nós, fazendo com que nós nos tornássemos também testemunhas desse Jesus Cristo. E o que é que nós nos tornamos? Cristãos. O que é que quer dizer cristãos? Cristo em ponto pequeno. Cristo em ponto pequeno. Hoje nós temos a obrigação de fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e não só porque Ele nos prometeu que nós faríamos as mesmas coisas que Ele fez e ainda faríamos maiores do que aquelas que Ele fez. Amém, meus irmãos? Jesus viu que Ele sozinho Ele não conseguiria fazer se Ele continuasse aqui na terra. Ele foi e Ele comissionou a mim e a você. A mim e a você para fazer esta obra. E nós devemos ir aonde eles estão. Onde é que as pessoas estão, meus irmãos? Estão nas escolas? Estão nas fábricas? Estão nas casas?
sabe de uma coisa, irmãos? Eu tenho visto uma coisa interessante. Muitas vezes as pessoas não vão, mas os testemunhos de Jeová vão. Não perdem tempo. Esses não perdem tempo. Batem de porta em porta. Entram em prédios fechados. Com segurança, conseguem entrar. E vão de apartamento em apartamento, levando o evangelho deles. Os mormons estão indo. Os outros estão indo. Nós temos palavra de vida eterna. Nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos Jesus Cristo dentro de nós. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que ocupar o território que antes estava ocupado pelo diabo e os seus demônios. Nós temos que ir. Nós temos que ir. Em Romanos 10:13 diz: como crerão se ninguém lhes pregar? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como é que as pessoas vão crer se ninguém falar, se ninguém pregar? Aí as pessoas são tão duras. Não são duras nada, é porque elas ainda não ouviram o evangelho. E muitas vezes não é só uma vez, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir, e ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais falarmos, mais fé vai gerar. Falamos uma vez, gera um pouquinho de fé. Falamos outra vez, mais um pouquinho, até chegar ao ponto que aquela pessoa tenha fé suficiente de vir a Jesus e reconhecer que é um pecador e de entregar a sua vida a Jesus. Não desista na primeira, não desista na segunda. Continue firme, seja mais teimoso do que ele. Ele é teimoso, seja mais do que ele. Seja mais do que ele. Porque vem, a fé virá de tanto que ele ouve a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Não vamos deixar, meus irmãos, que as pessoas caminhem a passos largos para o inferno. Um homem de Deus começou seu ministério, chamado Lester Sumrall. Ele começou seu ministério da seguinte forma: um dia Deus o chamou através de alguém para ele servir a Deus, e ele: não, que eu tenho as minhas empresas, eu tenho isso e eu não posso ir. Então ele foi dormir e teve um sonho. Via uma estrada muito grande, estilo assim a Marginal ou a Castelo Branco, uma estrada muito larga, e milhões de pessoas caminhando naquela estrada. E ele ia numa espécie assim, de um helicóptero sobrevoando e vendo aquela multidão toda. E de determinado tempo ele chegou e começou a ouvir os gritos das pessoas. As pessoas estavam apavoradas. Começou a ver gritos, lamúrias, sons horrorosos. E as pessoas continuavam a caminhar e os gritos aumentavam. De repente, o que é que ele viu? Aquela estrada acabava num grande precipício. Era um abismo. E as pessoas, à medida que viam que aquele abismo estava se aproximando, tentavam voltar, mas a multidão era tão grande que elas acabavam sendo empurradas para aquele buraco. E ele entendeu que é assim que está o mundo. As pessoas continuam a viver a sua vida, continuam a caminhar na estrada, sem saber que o fim delas é um precipício, é um abismo. E quando elas se apercebem, já é tarde, porque vem pessoas atrás e acabam por empurrá-la por esse abismo. Então o que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Não há tempo para pregar o Evangelho. Bom, eu prego o Evangelho das 7 até as 9, já passou um pouquinho, agora eu tenho que ir para casa dormir. Não tem tempo para pregar o Evangelho. A tempo e a fora de tempo. Dia, noite e se precisar de madrugada. A tempo e a fora de tempo. Porque é como nós falávamos hoje à tarde. O diabo não tira férias. O diabo não tem fim de semana. O diabo não tem sábado. Ele continua a agir todos os dias, 24 horas por dia. As pessoas vão de férias e ele vai lá matar as pessoas. As pessoas vão passear e ele vai lá matar as pessoas. Nós não podemos perder tempo. Aonde formos, quer seja de férias, quer seja trabalhando, quer seja estudando, vamos levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que crer será salvo. Se ele não crer, aí o problema não é nosso. O nosso papel é pregar a palavra de Deus. O nosso papel é anunciar a palavra de Deus. E o papel do Espírito Santo, convencer as pessoas. Convencer as pessoas do seu pecado. Se elas crerem, elas serão salvas. Posso ouvir um amém? É muito importante, meus irmãos,
que vocês ouçam as pessoas. É muito importante que vocês ouçam as pessoas. E aí então, dar o que ela precisa. Dar o Jesus que ela precisa. Dar Jesus Cristo. Dar a palavra de Deus. Não é preciso ouvir muito, porque a ladainha é sempre a mesma. O mundo lá fora é sempre a mesma coisa. Ouve um pouquinho, mas já dá logo Jesus. Aquela pessoa. Dá Jesus. Ore por ela. Acompanha. Convide-a para vir à igreja, para ela ouvir ainda mais a palavra de Deus. Mas não faça, meus irmãos, como muitos fazem. Traz a igreja e abandona aqui. Deixa aí de qualquer maneira. Cuide dela. É porque ela agora é um bebê espiritual. Pastoreie essa pessoa. Não deixe para o seu pastor fazer tudo que ele não consegue. Cuide você. Traga a igreja. Traga a reunião. Vá visitá-la durante a semana. Cuide dessa pessoa como quem cuida de um bebê, como nós cuidamos dos nossos bebês. Cuide desse bebê espiritual, para que ela não se perca. Não adianta só trazer e largar aqui na igreja. A igreja é grande, tem muita gente. Se nós não cuidamos, o que pode acontecer? Ela pode vir, mas do mesmo modo que ela veio, ela pode ir-se embora e se perder. Mas se nós cuidamos, dificilmente alguém vai se perder. Vai continuar firme na palavra de Deus. Por que você está aqui? Há muita gente que está aqui já há muitos anos. Há 20 anos, 25 anos, que é o tempo de vida dessa igreja. E está aqui por quê? Porque alguém cuidou no princípio. Porque alguém zelou. Porque alguém orou com você. Porque alguém te visitou. Porque alguém teve amor por você. Por isso é que você está aqui todo esse tempo. Por isso é que nós temos que fazer a mesma coisa com os outros. Aquilo que fizeram conosco, nós agora devemos ir e fazer com os outros. E assim o que vai acontecer? Todas as pessoas que vierem não vão se perder, porque elas estarão sendo cuidadas. Posso ouvir um amém? Não vão se perder, elas vão estar sendo cuidadas. Pode ser que, de repente, esta semente tenha caído num terreno e comece a nascer ervas daninhas, e você, como está perto dela, já logo vê isso. E o que vai fazer? Vai lá e arranca essas ervas daninhas. E aí o que acontece? A palavra de Deus, a semente, não é sufocada por essas ervas daninhas. Vejam o importante, quanto é nós cuidarmos uns dos outros. Então veja, meus irmãos, eu disse a você nesta noite, como é que nós podemos conquistar território para Jesus Cristo? Primeiro, intercedendo. Segundo, indo evangelizar. E há uma terceira coisa que nós podemos fazer, dando cada vez mais para a obra de Deus. Para quê? Para que o reino de Deus seja construído, para que mais igrejas sejam abertas, para que mais pastores possam ser enviados para toda parte, porque de todo lado chega um pedido de ajuda, de todo lado chega a SOS, gente aflita, precisando de ajuda. E o que é que nós temos que fazer? Ajudar essas pessoas. Como é que nós ajudamos? Dando para a obra de Deus cada vez mais, investindo no reino de Deus. É para isso que Deus nos dá. Muita gente pensa, bom, eu agora sou abençoado por Deus, estou rico. Sabe por que Deus te deu dinheiro? Para você semear ainda mais na obra dele, para que mais pessoas sejam salvas. Aí ele vai te dar mais, e você semeia mais, e ele vai te dar mais. Mas para quê? Para que nós sejamos bênção no reino de Deus, para que igrejas sejam abertas. Não é para o conforto, não é para isso, não é para que a gente tenha coisas, casas bonitas, carros bonitos, olha. Mas é para que mais e mais o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado com maior velocidade. E aí sabe o que acontece? Jesus pode vir mais cedo buscar a sua igreja. É o que ele está à espera, que mais e mais pessoas sejam salvas. Que mais e mais pessoas sejam salvas. Ele está só à espera que Deus dê o ID para ele. Vá lá buscar a minha igreja. Está para acontecer a qualquer dia desse. Qualquer dia desse, Jesus virá buscar a sua igreja. Não falta muito. Como diz a palavra de Deus, os sinais da sua vida estão se mostrando. A gente vê isso todos os dias. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então guarde isso. Guarde isso, você é uma peça-chave para o reino de Deus. Você é uma peça importante. Se você quer ver mais pessoas sendo salvas, se você quer ver mais pessoas sendo libertas, guerreie, guerreie, seja um guerreiro do Senhor Jesus Cristo. Interceda por essas pessoas, evangelize, dê para a obra de Deus, faça qualquer coisa, movimente-se, não fique parado. É hora de nós conquistarmos território para Jesus Cristo. É hora de nós abrirmos igrejas. É hora de nós estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Cristo. Glória a Deus.
Aleluia. Amém. Vira para o teu irmão e diz para ele assim: "Sê tu uma bênção. Não espere uma bênção. Seja tu. Sê tu uma bênção." Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Para mim foi um tempo muito bom estar aqui convosco. Muito bom mesmo. Vocês são um povo amado e abençoado. Amado e abençoado. E eu quero dizer a vocês uma coisa. Outra coisa. Não é nenhuma coisa. Mais uma coisa. Ame esses vossos pastores. Deem a vida por eles, porque eles dão a vida por vocês. O pastor Dirceu praticamente me adotou em 1970. Na escola dominical ainda, lá da Igreja Batista de Interlagos. Foi com ele que eu aprendi muito da palavra de Deus. O tempo mais difícil, a infância, adolescência, ele foi o meu pastor. E eu digo a vocês, eu hoje disse de manhã, ele nunca foi a Angola, ele nunca foi a África, mas lá ele é conhecido. Porque eu sempre digo acerca dos homens de Deus que me abençoaram na minha vida. E assim como eu sou grato aos meus pais, por eles terem me ensinado a palavra de Deus desde pequeno, desde que nasci, também sou grato a este casal, por eles terem me ajudado, me acompanhado, me amado e me ensinado a palavra de Deus com firmeza. O que o pastor Dirceu está falando sobre namoro não é brincadeira não, é só para terminar isso. Isso ficou muito incutido no meu coração. Eu me lembro até hoje que um dia eu fui no acampamento e eu voltei assim, todo animadinho, todo assim, né? Todo animado, que eu conheci lá uma mocinha lá no acampamento. E assim eu estava conversando com um grupo de amigos. Olha, conheci ali uma moça e tal, assim e tal. E já nem lembro como é que a gente falava na altura, já faz tanto tempo. Só sei que ela era muito bonita e ele passou e ouviu. E ele disse: "Viu o quê? Achou o quê?" E eu virei para ele: "Nada, não vi nada não. Não achei nada." Num instantinho, aquilo que eu tinha achado eu perdi num instante. Nunca mais vi aquela moça. Mas você sabe de uma coisa? Valeu. Porque Deus deu a melhor mulher do mundo, é a minha esposa, não é a sua. Você pode achar a sua, mas a minha é a melhor do mundo. É a mais bonita. É uma mulher de Deus. Alguém que me acompanha em todo o meu ministério, em todas as viagens onde eu faço. Ela só não veio desta vez porque não pôde. Mas ela vai comigo para todo lado. É para a África, é para a Europa, não importa. Ela vai comigo e me acompanha. E é uma bênção para o meu ministério. Eu qualquer dia posso ensinar a vocês jovens uma lição. Antes de casar, olhos bem abertos. Depois de casar, olhos bem fechados. Já não encontra mais defeito. Depois que casou, as pessoas já não têm mais defeito. Posso ouvir um amém? Deus abençoe a todos vocês e tenha uma boa semana no nome de Jesus Cristo. Dê aí um abraço ao seu irmão e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, em nome de Jesus.